Um dos seus projetos é a desfavelização. E a gente sabe que dentro da favela é onde nasce a nossa identidade cultural. Como você pretende fazer isso sem que a identidade cultural do nosso povo seja acabada? Olha, eu discordo peremptoriamente de que a nossa identidade cultural nasce da favela. E se nasce algo em termos culturais da favela, esse algo ele precisa ser profundamente alterado. Por mais que a gente romantize, tipo, o Cartola. Eu adoro o Cartola. O Cartola veio da favela no Rio de Janeiro, um grande poeta. Pois bem, a existência do Cartola justifica a existência de um arranjo urbanístico em que milhões de pessoas vivem sem esgoto, controlados pelo crime organizado? Não. Mas eu tenho certeza que se houvesse um bairro bom, o Cartola existiria e ia fazer arte de qualidade. Hoje a arte, vamos dizer, a arte de massa que surge da favela não é o Cartola. A arte de massa é o MC Pose do Rodo, é o Oruan. É gente que produz música que tece loas ao crime organizado e que defende, na prática, vamos dizer, uma objetificação da mulher tão humilhante, a mulher como um pedaço de carne, uma mulher como um ser submetido ao crime, que é um desrespeito à mulher, ao pai, à mãe que tá ali. Então, a cultura da favela, eu defendo não apenas que a favela como esse arranjo urbanístico, mas a cultura da favela precisa ser profundamente alterada. Hoje, né, se eu fosse ser um esquerdista, o esquerdista diz que é o seguinte: a cultura serve para justificar as relações materiais. Eu vou me comportar agora como um esquerdista no sentido de dizer, a cultura que sai da favela, ela serve para justificar o sistema de relações em que o crime manda nas pessoas. Um cantor como o Pose do Rodo, que diz que todos os homens vão sair com todas as mulheres aí, com as meninas naquele bairro, menores de idade inclusive, porque eles têm armas, que é o que eles cantam naqueles bailes, justificam a ascendência, a liderança que os criminosos têm naquela comunidade e o terror que eles geram. Portanto, nós temos um programa claro para desfavelizar o Brasil. São 900 bilhões de reais para a gente acabar com esse modelo arquitetônico e urbanístico fracassado e que gera pobreza e que reflete pobreza, que é a favela. Só que nós temos que tornar também a favela um lugar que crie uma cultura de confiança, uma cultura em que as pessoas cuidem do seu bairro, que as pessoas se sintam protegidas e parte do Estado brasileiro. Hoje, por exemplo, essa cultura da favela ela gera, por exemplo, a gravidez na adolescência desproporcionalmente mais alta lá. Então, essa cultura está sendo boa para as mulheres que moram na favela? Essa cultura está sendo boa para o menino que quer estudar e que mora na favela? Não. Então, o nosso ataque à favela como instituição é ataque a um modelo também cultural. Por isso que eu discordo de você nesse elemento. Há coisas boas que surgiram dali, mas eu tenho certeza que essas pessoas talentosas que estavam ali poderiam criar isso em outro modelo, num bairro. Vou dar um exemplo. O samba em São Paulo, ele não surgiu da favela. Você tinha os curtis, o samba, o Adoniran Barbosa. Mas o Vai tem quase 100 anos vindo de um quilombo, que é o Quilombo Saracura. Mas o quilombo não é uma favela. O quilombo é um quilombo, a favela é uma favela. A Bela Vista é uma favela. A região da Bela Vista é uma favela, é um bairro pobre, mas não é uma favela. Favela é uma coisa diferente. Favela é favela. Eu tô falando o Adoniran Barbosa, se eu pegar a origem do samba em São Paulo, não era favela, era bairro pobre. É diferente de uma favela. O que eu quero dizer é, você justificar a criação da cultura através de um arranjo social muito ruim não é bom. Não é bom nem para quem cria cultura e nem para quem mora naquele lugar. Isso vale para a música sertaneja, que também expõe a mulher da mesma forma, que também sexualiza adolescentes e fala sobre bebida alcoólica? Eu não acho que a música sertaneja ela faça isso na mesma intensidade do que o MC Pose do Rodo. E eu também não acho que a música sertaneja seja utilizada para justificar o crime organizado. Crime organizado, hoje você tem os MCs que fazem isso. Mas o crime organizado está na Faria Lima também, né, candidato? O crime organizado está na Faria Lima através da REAG, que é ligada ao PCC, pra gente dar bem os nomes aos bois. E eles têm que ser presos. Agora, eu não sei se tem um cantor sertanejo que está defendendo a REAG. Se me mostrar, eu vou pedir a prisão de todos eles. Eu adoraria pedir... olha só, eu gosto mais de samba do que boa parte do sertanejo. Mas não é resumir muito a cultura da favela a um MC apenas, a um tipo de cultura? Porque, por exemplo, a Mangueira do Cartola continua fazendo cultura. A Mangueira do Cartola continua fazendo cultura. Dito isso, a Mangueira trabalha pra bicheiro também, que é ligado ao crime organizado. Até aí, o Carnaval do Rio de Janeiro é ligado a bicheiro. E eu também não vou justificar a existência das favelas por causa da existência da Mangueira. O problema que a gente vai sempre incorrer é, como há um estado paralelo que se instala nas favelas, todas as expressões culturais vão terminar, no fim do dia, ligados à expressão do crime, que é uma expressão de poder. E há, no final do dia, uma romantização. Houve agora uma ótima série da Globo lá, o Vário que é Escrito. Uhum. As pessoas saíram romantizando, pô, o bicheiro é o nosso gangster italiano. Pô, o bicheiro é um criminoso. No final do dia, estamos falando do bicheiro que contratou o Adriano da Nóbrega, o miliciano, para assaltar adversários dele, para matar adversários dele. Então, este tipo de modelo cultural não pode, vamos dizer, ser utilizado como muleta para a manutenção de um modelo político, que é o modelo do crime que se instala nas favelas, que faz mal para as pessoas. Então, isso tem que ser desconstruído.
E a gente, por vezes, a gente é condescendente com uma coisa por causa da outra. Do tipo, não, mas se eu perder a favela e a poesia da favela? Cara, ninguém ali tá ligando pra poesia da favela se a favela continuar matando gente. As pessoas querem sair da favela. Tanto que aqui em São Paulo, especialmente, a maior parte dos artistas que ficam famosos, eles saem da favela e vão morar em Alphaville, que é um condomínio fechado. Então eu não acho que uma coisa justifica a outra de maneira alguma. Como fazer, então, a cultura chegar até essas camadas mais pobres da sociedade? Eu acho que a gente tem que permitir que as pessoas... Existe uma coisa que chama a famosa pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide de prioridades que as pessoas têm, que vai do começo da sua existência, sua alimentação, sua segurança, até chegar no fim, seu bem-estar, a sua autoestima. A pirâmide de prioridades. Ou seja, você não tem como pensar em bem-estar ou produzir cultura quando você tem medo de morrer. A maior parte das pessoas, nos bairros mais pobres brasileiros, eles têm mais medo do que pessoas em outras regiões. Porque elas vivem num ambiente de insegurança. Uma pessoa que mora numa favela, ela não tem um título de propriedade. E, em geral, quem tem a autoridade, quem tem o poder na favela, ela determina se a pessoa fica naquele lugar ou não. São inúmeros os casos das pessoas que são obrigadas a sair de uma casa porque o traficante mandou sair daquele lugar. Meninas que são obrigadas, isso especialmente no Rio de Janeiro, isso é mais forte em outros lugares, a ter que sair do bairro que ela mora porque um traficante se engraçou por ela e ela não quer e ela tem medo de ficar naquele lugar. Para você alterar isso, então, para você produzir cultura de verdade, porque você tem pessoas talentosíssimas aqui no universo, não só pessoas talentosas para cultura, tô falando de pessoas talentosas para ser empreendedores. A Paraisópolis em São Paulo é uma máquina produtora de novos negócios, a própria Rocinha tem novos negócios. Como fazer isso? Fomentar lei e ordem. Urbanismo decente, recuperação daqueles lugares, oferecimento de propriedade para aquelas pessoas, casas decentes, as pessoas poderem aí sim, comendo direito, sem medo de ser assaltado, sem medo do traficante, trabalhar, produzir, algumas vão se dedicar à cultura, outros são empreendedorismo, e essas pessoas vão aflorar. Então há um papel do Estado em trazer essas pessoas, essas comunidades para o Brasil. O desafio, e hoje a minha provocação é, essas pessoas são brasileiras? O Brasil trata essas pessoas como titulares de direitos? Elas não têm direitos a nada, então elas não são sequer brasileiros nesse sentido. A gente precisa agora repatriar 23 milhões de brasileiros. E aí eles vão trazer a cultura e de uma maneira melhor do que eles fazem hoje, com mais condições do que eles fazem hoje. Nós estamos conversando com Renan Santos, presidente do Partido Missão, pré-candidato a presidente da República nas eleições 2026. Candidato, um assunto que estará em pauta certamente nas eleições é o projeto de lei que termina com a escala de trabalho 6x1. Qual é a sua posição? Qual é a posição do Partido Missão em relação a esse projeto? Nós, diferente do restante da direita, somos contrários a qualquer legislação trabalhista que ingesse a capacidade das pessoas se contratarem e formarem, vamos dizer, suas relações entre privados. No sentido de que, hoje, essa legislação que eles estão tentando passar é um projeto populista do governo Lula que vai gerar mais desemprego e vai gerar mais redução da produtividade do Brasil e da capacidade de geração de riqueza do brasileiro. Hoje, num país que está perdendo espaço na economia global, especialmente no setor industrial, isto é um suicídio. A Federação das Indústrias estava falando numa redução, num prejuízo de 180 bilhões por ano, porque estão falando não só do final da carga da escala 6x1, a gente está falando de redução das horas de trabalho. Num país em que as pessoas, para sobreviver, estão fazendo bico além do trabalho normal, isso é apenas loucura. O que eu quero dizer para todo mundo é, o político que falar para você que você vai trabalhar menos e vai continuar ganhando igual, ele está mentindo para você. E é mentira. O Brasil tinha que focar, na verdade, em flexibilizar as relações de trabalho e tornar o Brasil mais produtivo, porque aí a pessoa ganha mais por hora trabalhada. Outra coisa que o Brasil devia fazer é parar de gastar tanto custeio e fazer com que um dos gargalos de tempo que os políticos não gostam de falar se reduza. Qual é o gargalo de tempo? É o gargalo de transporte. A pessoa que mais sofre na escala 6x1 é a pessoa que mora numa periferia de uma grande cidade e tem que gastar 2, 3 horas num ônibus ou num metrô para ir chegar no seu emprego, que é em geral no serviço, no comércio, e não é num grande contratante. Quem contrata a pessoa em geral na escala 6x1 é o pequeno comerciante que já paga taxas de juros altíssimas, que já está quase quebrado, está no gargalo. Esse comerciante, essa pessoa que se desloca até o comerciante, ela gasta muito tempo através de um sistema viário falido, porque o país tem incapacidade de investir em infraestrutura. Quando a gente olha o dia dessa pessoa, em geral ela sai de uma favela, ela vai sair de um bairro ruim. Essa pessoa, ela é ferida, ela sofre um dano na vida dela por todos os outros erros do Estado brasileiro. E dizer que é apenas essa escala que é o problema, é apenas apontar, vamos dizer, a ponta do iceberg para falar que o problema é isso. Isso é ilusão. Isso é mentir para as pessoas. Isso vai gerar desemprego, isso vai gerar informalidade, isso vai gerar problema e vai gerar, inclusive, pressão inflacionária. O Brasil não tem nada a ganhar com essa mentira, que é uma mentira populista, que vai passar em ano eleitoral. E vou falar para você, até profetizar aqui, para usar um termo engraçado, que vai passar com o apoio da direita. Porque a direita não tem coragem de vir para o debate público. A gente falou do PL agora há pouco. Os deputados do PL não vão falar desse assunto? Os deputados do PL votaram a favor do Vale Gás do Lula, que é uma política populista em ano eleitoral do Lula.
Eu vou falar. Ah, mas você vai perder voto com isso. Eu prefiro perder voto sendo honesto do que ficar mentindo pras pessoas. Eu não vou vir aqui na rádio mentir pra vocês. Então eu vou falar, minha posição é contrária sobre isso. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado, vai votar contra isso, vai mostrar que as pessoas estão sendo enganadas por isso. E que tem outras maneiras das pessoas ganharem mais dinheiro e viverem melhor. E não é que eu defenda a escala 6x1. Eu sou defendendo, não quero que as pessoas trabalhem 7 dias por semana. É que as pessoas estão tendo que trabalhar 7 dias por semana porque as pessoas estão vivendo mal, os produtos estão caros e a hora delas, a hora de trabalho delas está valendo pouco. Tem uma razão disso acontecer. Tem uma razão do 30%, 40% do que elas consomem no mês, do produto que elas compram, ser imposto. É aí que ela tem que trabalhar mais. Se 15% fosse imposto, ela não precisava trabalhar tanto. Então, tem um problema muito claro e a gente só está fingindo que o problema é a hora de trabalho do empresário malvado. Isso é mentira. No caso de educação, quais são os projetos que o senhor pensa em implementar? Se existe alguma lacuna, algo que você queira, já desde o início do mandato, tentar encabeçar? Duas coisas. A gente investe mais no ensino superior do que ensino básico. E não dá, é como você construir a casa pelo telhado e não pela fundação. Então a gente tem que focar muito no ensino básico. E em uma coisa bem clara, a gente tem que pegar experiências de sucesso. O Mississippi, estado nos Estados Unidos, tinha uma das piores educações dos Estados Unidos. Muita gente usava argumentos racistas. Ah, não, a população lá, não sei... O que o governo do Mississippi, acho que 6 anos atrás começou a fazer? Investiu no método fônico, o bom velho método fônico, de você aprender de maneira clássica, como todo mundo faz. Usaram o método fônico e trabalharam de maneira muito rígida para que a escola formasse até os seus 10, 11 anos de idade um aluno, que o aluno soubesse ler, escrever e falar e recitar de maneira perfeita. Ao adotar esse método fônico e fazer o famoso de volta ao básico, voltar para a base, eles começaram a fazer alunos que tinham uma base muito sólida. E aí quando eles começaram a participar as provas comparativas entre os estados americanos, o Mississippi saltou para os 3 melhores lugares dos Estados Unidos como um todo. O famoso fazer o básico. O problema do Brasil é que a gente não está fazendo o básico. O novo ensino médio, que inclusive a gente chegou a apoiar como uma ideia boa, não deu certo. Os professores não estão conseguindo atender uma demanda, os professores estão... vou ter uma matéria nova aqui, o aluno vai escolher, o aluno sai mal formado sem escrever e ler direito do ensino básico e vai para o ensino médio que não funciona. Então nós vamos voltar tudo pro básico. Vamos ler, escrever, a autoridade do professor em sala de aula, muita autoridade do professor. Hoje o professor perdeu essa autoridade. Proibir celular em sala de aula, proibir redes sociais para menores de 14 anos, isso tem um impacto educacional enorme. Tem um livro, recomendo para todos, Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que mostra que isto aqui, especialmente nas meninas, gera muita ansiedade, isso impacta no desempenho escolar das pessoas, tá? Ter políticas de desempenho voltado para a educação. Então, as escolas que estão tendo desempenhos melhores nos provões, o Saeb é um deles, mas a gente tem que instituir mais provões todos os anos, recebem mais dinheiro, e os diretores das escolas que têm desempenho pior são substituídos. Não dá para manter um diretor de uma escola tocando uma escola que tem um desempenho ruim. Você tem que trocar a gestão. É assim numa empresa, tem que ser assim numa escola. Fomentar a participação dos pais junto à atividade escolar. E uma das coisas que é um projeto que a gente já protocolou, inclusive na LESP, muito legal, que é o seguinte: a família de um aluno que tira notas altas, e aí nós vamos ainda instituir um provão em âmbito nacional para isso, a família recebe um auxílio. Eu não concordo com o pé de meia que você tem que dar um dinheiro só pro cara cumprir presença. Cumprir presença é obrigação. Nós vamos ajudar os alunos que têm notas altas. E vamos ajudar essa família a ver valor na educação. Porque um dos problemas grandes aqui no Brasil é você pega qualquer ranking nacional e ou municipal ou estadual de preocupação das pessoas com problemas, vem saúde em primeiro, corrupção, segurança. Educação vem lá para 5º, 6º lugar. Educação não está na pauta de preocupações dos brasileiros. O problema é, se você não arrumar a educação, a coisa não anda. Então a gente tem que criar sistemas de incentivo para que a família veja a educação como prioridade. E aí a gente foca na base para que esse aluno possa se inserir mais para frente numa universidade, sem precisar desse negócio de cota. Se a gente dá a oportunidade para esses alunos desde o começo crescerem e terem bom desempenho escolar, esse aluno irá performar bem no vestibular e vai vencer um aluno de classe média que estudou numa outra escola. Renan, para a gente finalizar, qual o projeto para o deputado federal Kim Kataguiri? Ele vem candidato a governador, a senador, mantém como candidato a deputado federal? Pergunta difícil, viu? Pergunta difícil, eu gosto muito... Assim, ele para mim é o melhor deputado federal do Brasil, ele tem um trabalho que é monumental, ele é um exemplo para os outros do nosso time. E nós vamos eleger uma bancada robusta agora nessa eleição ao redor do Brasil. E todo mundo fala, todo mundo ao redor do Brasil, Kim, fica com a gente mais uma de líder da bancada pra gente aprender com você. Ao mesmo tempo, o Kim aparece de pesquisas que vai de 6% a 12%. Né? E é tentador o Kim concorrer ao governo nesse cenário, porque o Kim seria um governador monumental. Mesmo muita gente falando, essa eleição já é do Tarcísio. A real, como dirigente partidário, eu acho que o Kim, como deputado federal com a nossa primeira bancada, seria sensacional. Seria sensacional. E ele teve sozinho por 2 mandatos. Estava lá ontem, sozinho.
cumprimentando ao Alcolumbre por ter aprovado o projeto dele, sabe? Dói um pouco no coração, fala, pô, vou tirar ele agora que ele vai ter um time. Mas essa é uma decisão que cabe a ele. O Kim é um cara que, o que ele falar, eu sigo. E ele é mais novo do que eu, mas pra mim ele é um professor. Então, é uma decisão que cabe a ele.